Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou com saudade de vocês, aqui é o professor Eli, né? E infelizmente nós não estamos podendo mais termos aulas juntos fisicamente, mas isso não nos impede de termos uma aula virtual. Então, pensando nisso, hoje eu estou elaborando para vocês esse vídeo, nessa videoaula. Vocês não vão ver o meu rosto, mas estão ouvindo aqui a minha voz, né? Para a aula de hoje, nós vamos finalizar a nossa apostila 1. Então, nós vamos ter hoje uma aula do capítulo 5, o último capítulo da apostila 1. Lembrando o seguinte, meninos, que o capítulo 4 e o capítulo 5 é o mesmo assunto, sobre feudalismo. Eu já enviei para vocês atividades, vídeos, PowerPoint, né, sobre o assunto. Então, muitas das coisas que eu vou discutir aqui vocês já viram. Nós vamos estar só reforçando muitas das informações que vocês receberam. Então, começando a aula de hoje, vocês podem ver que é a apostila de vocês que está aberta aqui no monitor. E o título do capítulo 5 é Europa Feudal, uma sociedade dividida em ordens. Ou seja, o que nós vamos estudar de maneira mais específica nesse capítulo? A sociedade feudal, tá bom? Então vamos para lá. Lembrando o seguinte, gente, a sociedade feudal ela é dividida em estamentos. O que é uma sociedade dividida em estamentos? É uma sociedade dividida em camadas. Então, a sociedade feudal era dividida em 3 camadas. 3. Clero, que eram os membros da Igreja Católica. Os nobres, que eram os cavaleiros, que faziam parte do exército. E os servos, que eram os camponeses. 3 grupos. Bom, uma coisa que eu quero explicar para vocês aqui. A sociedade feudal, por função, atividade que eles exerciam, eles eram divididos em 3: clero, nobreza e servos. Agora, por nascimento, origem de nascimento, era só dividida em 2 camadas. Por quê? Porque os membros do clero, principalmente os membros do alto clero, que eram os principais cargos da Igreja Católica, então os membros do alto clero, eles eram nobres, certo? Todos eram nobres. Então, por nascimento, nós temos 2 grupos. Ou você nascia nobre, ou não nascia nobre, ok? Então, por nascimento, temos 2 grupos. Aqueles que eram nobres e aqueles que não eram nobres. Isso era uma condição dada pelo nascimento. Agora, pela função, é o seguinte. Você tem os nobres que faziam parte do clero, né? Os nobres que faziam parte do clero que tinham uma função religiosa. Você tinha os nobres cavaleiros que tinham uma função militar. E aí você tinha os servos, né, que não eram nobres, os camponeses ali, por função 3 camadas, por nascimento 2, ok? Bom, e a sociedade feudal também era estratificada. O que quer dizer isso? Né? Que era raro, que era difícil, a mudança de camada social era muito difícil, certo? Aqui do lado da apostila, ela vai dar essa definição aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Sociedade em ordens ou estamentos, tá? Então ela vai dar a definição. O que é uma sociedade aqui, ó? Em estamentos. Sociedade na qual a posição de nascimento se mantém ao longo da vida, com pouquíssimas chances de mudança social. O que quer dizer isso? Era a igreja que ensinava isso. Se você nasceu nobre, você sempre será nobre porque é a vontade de Deus. Ó, ao longo da vida sempre você vai ter essa posição. Se você não nasceu nobre, né? Se você nasceu servo, você sempre será servo porque é a vontade de Deus. Então, ó, pouquíssimas chances de mudança social. Era muito raro, ok? Ou seja,
Quem nascia em família nobre mantinha essa condição e a repassava aos seus descendentes, ou seja, era hereditário. Filho de nobre seria nobre, filho de servo seria servo. Quem nascia em família camponesa ou sem terra estava preso a essa condição, assim como seus descendentes. Ok, gente? Sociedade feudal, função então, 3 grupos. Clero, os membros da Igreja Católica, função religiosa. Aí nós temos os nobres, que eram os cavaleiros, função militar, e os servos, que eram os camponeses. Então, por função, nós temos 3 camadas, 3 estamentos, 3 ordens. E nesses vídeos que eu estou fazendo, nós vamos entender cada uma dessas ordens, cada uma dessas camadas. O primeiro grupo aqui, então, que nós vamos ver, né, que tem aqui o tópico uns oram, se refere ao clero. Lembrando, formado por representantes da Igreja Católica na época. Era o grupo mais importante da sociedade feudal. Certo? Por quê? Na Idade Média, a Igreja Católica vai ser a instituição mais rica e mais poderosa da Europa. Porque na Europa feudal, né, na Europa ocidental, onde ocorreu o feudalismo, né, todos eram católicos, tá? Então, qual era a função do clero? A igreja comandava os mosteiros e os feudos doados à igreja. O que é isso? Todo feudo tinha um templo da Igreja Católica. Todo feudo. Mas haviam feudos que pertenciam à Igreja Católica. Tá? Pertenciam. A igreja se tornou a instituição mais poderosa. Por quê? Ela não pagava imposto nenhum, ela tinha terras e ela recebia impostos. No caso, o dízimo, que nós vimos, né, lá no capítulo 4, o dízimo. Lembrando também que o dízimo não era pago somente pelos camponeses. Todos pagavam o dízimo, inclusive os nobres. A igreja não pagava nada e ela tinha terras. E ela estava no topo da pirâmide, o clero era o grupo mais importante porque seus membros tinham um lugar diferenciado por serem considerados intermediários entre Deus e os humanos em uma sociedade extremamente influenciada pela fé. O que quer dizer isso, gente? Que na Idade Média a igreja controlou o pensamento e o comportamento das pessoas, certo? Controlou o pensamento e o comportamento das pessoas numa visão teocêntrica. Tudo era explicado a partir da vontade ou não de Deus, certo? Então tudo era explicado a partir disso. Ou era a vontade de Deus ou não era a vontade de Deus. É lógico que nesse momento aqui da Idade Média, deixa eu deixar bem claro, havia uma manipulação pelos membros da igreja desse pensamento teocêntrico para ter a sociedade sob controle. Então, ou era a vontade de Deus, ou não era a vontade de Deus, ou era castigo de Deus, ou era a bênção de Deus. Então, era uma sociedade totalmente controlada pela igreja. Então, ela controlava o pensamento, como as pessoas pensavam e como as pessoas se comportavam, né? Bom, dentro da igreja católica, gente, na época aqui, havia, havia uma divisão, o alto clero e o baixo clero. O alto clero eram os principais cargos da Igreja Católica. Esses principais cargos da Igreja Católica só os nobres ocupavam, que eram os cargos de bispo, não está aqui também mais arcebispo, cardeal, até mesmo o papa, só membros da nobreza. Aí aqui, aquilo que nós vimos, pouquíssimas chances aqui, quando um camponês entrava para a igreja, no máximo ele pertenceria ao baixo clero. Ou seja, teria menos poder, tá? Um camponês, quando entrava para a igreja católica, no máximo seria um padre. Só um padre, tá? Ou seja, esse camponês nominalmente, ele está lá no topo. Nominalmente, ele pertence, ao clero. Mas na prática, na vida do seu dia a dia, ele tem uma vida muito parecida com a do camponês ainda, tá? Certo?
Quando um camponês entrava para a igreja, seria no máximo padre, era o que mais iria trabalhar, o mais que iria ralar dentro da igreja católica, seria no máximo esse padre, pertencendo ao baixo clero, né? Nominalmente estava lá no topo da sociedade feudal, mas tendo uma vida muito parecida, só um pouco melhor que a vida de um camponês. Ok, gente? Certo? Então esse primeiro vídeo aqui eu quero terminar por aqui, tá? Explicando sobre, dentro da sociedade feudal, o primeiro grupo, o clero. Né? No próximo vídeo vou falar sobre os nobres. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e estarei disponível, né, futuramente para vocês estarem tirando dúvidas, ok? Um abraço a todos.